Não existe não, Garcinski. É verdade. Aí o Cosato falou tudo. O Cosato explicou agora. Quer jogar Dark Souls no Easy? Zé pelo YouTube. E já nessa cutscene tem algo muito especial aqui. Tudo que a gente viu até agora estava destruído e amontoado entre si, parecendo ruínas. Mas essa cidade tá perfeita. Parece que o tempo não passou aqui, nada afetou aqui. Eu falei dessa cidade no comecinho do primeiro vídeo. Essa é a cidade dada para os pigmeus, descendentes direto do furtivo pigme, que foram movidos por Gwyn para esse local aqui no fim do mundo. Então essa daqui é a cidade dos descendentes de pigme. E o primeiro NPC que a gente encontra é esse homem aqui. E ele nos pergunta se estamos a serviço dos deuses. E ele mesmo chega à conclusão que não poderíamos estar, já que ele conhece a nossa raça e em alguns momentos nós vamos querer trair os deuses. Ele nos fala que se o nosso objetivo é a Dark Soul, nós precisamos ir à igreja encontrar com a adormecida Filianor, que o sono dela é a ilusão que nos impede de conseguir a Dark Soul. Filianor é a filha mais nova de Gwyn que eu mencionei no primeiro vídeo. Ela foi dada como presente para os pigmeus, uma forma de vigiá-los, mas também mostrar que Gwyn não estava os punindo, os colocando no fim do mundo, bem longe do reino dele. Gwyn prometeu para sua filha que ele voltaria para buscá-la, mas pelo diálogo desse NPC, ele não cumpriu essa promessa e ela tá aqui adormecida. A cidade inteira apresenta estátuas em homenagem aos Cavaleiros de Prata, à humanidade e até mesmo a Frampt, a serpente primordial que era aliada de Gwyn. E a estátua mais importante aqui é o Deus do Sol, Gwyn, coroando a humanidade. Um misto de medo e admiração por essa figura e pelo império dele. É uma cidade criada para cultuar os deuses e lembrar os pigmeus a quem eles devem temer. No pé da cidade a gente encontra um mar negro e denso, cheio de homens gafanhotos que pregam a todos abraçarem o abismo e que o banquete comece. E esse mar negro é a representação do abismo devorando aos poucos o reino. Talvez esse mar negro foi o que Aldred viu nas suas visões. Era isso que ele estava querendo. Faz sentido. Que tudo fosse devorado pelo abismo. Essa DLC existem 3 chefes e nós vamos explorar primeiro o chefe opcional, que é o dragão ancestral Midir. Midir é o ser mais velho da série que a gente tem contato. Ele é um verdadeiro dragão ancestral, ou seja, ele predata os lords. Ele é mais velho que o próprio ciclo de luz e escuro. Midir foi um dragão sobrevivente da Primeira Guerra contra os dragões. Assim como Sif, os deuses abraçaram Midir e o deram o dever de caçar o abismo e tudo o que viesse dele, por toda a eternidade, já que Midir era um dragão ancestral e por isso era imortal. A arma perfeita para combater o abismo eternamente. Bom, muita gente me perguntou por que os dragões são imortais se eles nasceram antes do ciclo de vida e morte. Então, na série Souls, os dragões não têm vida. Eu falo que eles são imortais por causa disso, eles não têm vida. Eles são seres que nasceram anteriores à criação da vida e da morte. É um conceito bem estranho, mas é o que justifica a imortalidade deles. Por isso que a maioria dos dragões, eles não têm alma, eles são como pedras. São objetos. Midir que vemos aqui está corrompido pelo abismo da mesma forma que todos os personagens que ousaram lutar contra essa força da natureza. Por isso que ele tem golpes com chamas negras e raios negros. E a luta com o Midir é bem honesta e é o que eu considero uma luta de resistência, que é o estilo de chefe que tem muito, mas muito HP e te dá muito dano, quase um hit kill. Mas os padrões dele são super simples e ele é bem lento. Suficiente para você conseguir decorar rápido, e o objetivo da luta é você decorar esses padrões você levar uma e retonhada, manter consistência por um longo período de tempo. E não dá pra negar, essa luta é muito foda esteticamente. Mesmo que eu não goste muito dessas lutas com boss gigantes, essa luta é uma que eu achei bem legal. O único triste dessa luta é que ela fica atrás de uma barreira ilusória, que na minha primeira gameplay dessa DLC, eu nunca iria achar esse boss. Então eu pensei que ele não existia.
Nosso próximo chefe é na igreja. Essa é a igreja e culto criado para proteção da Filianor. Caso estejamos jogando no modo offline, o chefe sempre vai ser o Half-Light, que é um guerreiro da antiga Olasil que acabou peregrinando para Ringed City e encontrou fé no culto. Agora, caso a gente esteja jogando online, essa boss fight pode ser contra outros jogadores que resolverem aderir ao culto, que chama Spear of the Church, ou Lança da Igreja. Então essa luta aqui é um grande PVP, se você estiver jogando online. Depois que a gente passa pela igreja, nós finalmente chegamos nos aposentos da filha de Gwyn, Filianor, onde nós vemos pela sala que tem muitos anos que ninguém entra ali. Tem muitas plantas, muitas raízes, tudo crescendo por todo lado do cômodo. E no centro nós temos Filianor dentro, dormindo com uma esfera parcialmente quebrada. E ao interagir com a esfera, isso aqui acontece. É só sair de junto, pô. Aí ela acordar, ver que quebrou, quebrei dormindo. É exatamente isso aí. Eu cheguei agora, tava assim já na tua mão aí, ó. Tu é sonâmbula? Ela já tava só o coió. Era ela que ela mantinha a ilusão da Ringed City ou aquilo que ligava ela à vida ainda? Caralho, olha isso, pô. Essa foi uma das cutscenes que mais gerou dúvidas e hipóteses na comunidade. Seria tudo isso uma ilusão? Não e ao duvido. quebrar a esfera foi revelado o mundo real? Igual aconteceu com Gwyndolin no primeiro Dark Souls? Ou será que nós viajamos no tempo pro futuro? Bom, eu sou defensor da segunda hipótese, ainda mais por esse tema de viagem no tempo acontecer várias vezes durante a série. Filianor era a única pessoa que fazia com que Ringed City não fosse afetada pelo tempo. Como vimos na esfera, ela estava cheia de luz dentro, mesmo que ela aparentasse toda preta por dentro. Como um buraco negro, que não deixa a luz escapar e fica parecendo que ele é negro, mas na verdade ele é cheio de luz dentro. Assim que a gente quebra a esfera, a luz que sai dos pedaços, que é a responsável por transportar a gente no tempo. E luz ser igual a passagem de tempo é uma temática recorrente na série. E nesse jogo nós vimos até como a falta dela pode criar um mundo preso no espaço e tempo. Então, sim, nós fomos teletransportados novamente para o futuro. O futuro onde quase tudo já se tornou cinza. E aqui é que a gente encontra ele. Isso aí é o Gael. Agora é o Gael. Aí a pergunta é, o que diabo tu fez, Gael? Still here. Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting.
Gael, diferente de nós, parece ter experienciado toda essa passagem de tempo que pra nós foi um piscar de olhos. E ele tá aqui devorando todos os pigmeus que restam pra juntar nele os fragmentos da Dark Soul. Quando chegamos, ele tá totalmente bestializado e mesmo apesar de nos reconhecer, quer nos devorar também. Coitado, velho. O bicho passou um perrengão nervoso, bicho. Is this the blood? The blood of the Dark Soul. E na segunda fase do Gael que nós descobrimos o motivo de tudo isso. Todo o plano desse cavaleiro que veio nos pedir ajuda e nos guiou até aqui. O sangue da Dark Soul. Esse era o pigmento que a artista tanto queria para poder pintar um novo mundo. E Gael, como cavaleiro escravo que sempre foi, sabia que era incapaz de voltar com o pedido da sua mestre e nos guiou até aqui para que a gente possa o matar e voltar com o pigmento. A luta contra o Gael é uma das lutas mais incríveis. Você entendeu? Quase todos. Ele queria o pigmento, só que ele sabia que ele não ia conseguir. Ele avançou no tempo, comeu os pigmeus para adquirir dos pigmeus a Dark Soul, gerou nele para poder sangrar e dar a tinta à menina. Caralho, velho. Minha nossa, velho. Esse cara é um absurdo, pô. Ele já sabia, pô. As lutas de Dark Souls 3. Mas essa luta é incrível visualmente, coreograficamente e tematicamente. Gael aqui, ele tá com o poder total da Dark Soul, ou quase total da Dark Soul. Então nós estamos lutando contra uma... Vamos lá, vou explicar. A pintora pediu para o Gael pegar a tintura, certo? Para conseguir terminar o quadro. Massa? Massa. O Gael sabia que ele não conseguiria voltar. Então ele foi lá, buscou a gente, certo? Buscou a gente, levou a gente aí em Andariel para conhecer a pintura e de lá puxou para Ringed City, para na Ringed City, porque o Ringed City para no futuro, ou seja, ele ia viver aquilo tudo enquanto estava lá, ia comer os pigmeus lá para absorver a Dark Soul dele, para o sangue do próprio Gael ser a tintura que a menina procurava, tá ligado? Que era o sangue de um cara que tinha a Dark Soul, entendeu? Ele já sabia disso tudo, ou seja, ele incitou a ver o passado para poder, no futuro, você matar ele e voltar levando a tintura, pô. Meu irmão, o cara tinha tudo planejado, pô. Versão negra do Gwyn. Em vez de ser o Senhor da Luz, esse aqui é o Senhor do Escuro. E isso é o mais próximo que a gente pode medir assim o poder que o Gwyn tinha na sua fase antes de se tornar Hollow. Quando finalmente a gente derrota Gael e leva pra artista o pigmento, ela nos agradece e fala que irá pintar um novo mundo em nosso nome. E caso a gente não fale o nosso nome, ela dará o nome da pintura de Cinza. Um lugar frio, escuro e muito gentil, que irá ser uma boa casa para alguém. Como vimos no começo da série, a Dark Soul foi fragmentada e desses fragmentos vieram a humanidade. Então, para unir a Dark Soul novamente e transformá-la em pigmento, o Gael passou esses anos todos consumindo tudo e todos para servir de catalisador. E foi exatamente o que eu disse, pô. O filho da puta sabia que ele não ia conseguir, velho. Aqui nós entramos na temática de sangue novamente. Os Abyss-Watchers usavam o sangue do lobo como forma de comunhão, um meio de dividir o poder entre eles e assim se manterem unidos. Já os fiéis de Aldred viam o sangue da humanidade como uma maldição, um pecado impuro que deveria ser expurgado do corpo. E Gael toma para si toda a maldição, todo o pecado e impureza da humanidade para que do seu sangue se erga um novo mundo e a humanidade tenha outra chance. Nessa era de dualidade que se passa o mundo de Dark Souls, frio e calor, morte e vida, luz e sombra, Gael é a antítese de Gwyn. Ao invés de se sacrificar para manter o mundo como era,
em sua imagem e semelhança, Gael se sacrifica para que um novo mundo dê à humanidade esperança. Mas essa é a parada, pessoal. Ele mudou o próprio destino, exato. Veja o nick do cara, pô. Ele é o Slave Knight Gael, entendeu? Ou seja, ele seria o cavaleiro escravo. Mas, pô, como é que ele é um cavaleiro escravo e ele forjou isso tudo pra dar com a própria morte, tá ligado? Ele gerar a tintura lá o sangue do Dark Soul pra poder moldar o futuro. Pô, não tem, entendeu? É essa antítese que é o legal, pô. Essas são as duas DLCs que são incríveis por mais curtas que elas sejam. Elas reforçam Slave os temas Knight de estagnação, sacrifício e renovação que tá presente na série inteira. Isso aqui é um mega resumo dessas temáticas. E elas ficam mais incríveis depois que a gente analisa a luta final do jogo. Agora que a gente tem todos os Lords e finalizamos a DLC, nós podemos ir pro final do jogo, finalmente. Nós voltamos pra Firelink e colocamos todos os Lords em seus tronos. Noble Lords of Cinder, the fire fades. And the Lords go without thrones. Literalmente Surrender isso, your viu? fires to the true heir. Boa tarde, Doni. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. E depois do ritual nós somos novamente teletransportados para o futuro, o mesmo futuro que nós vimos na segunda DLC. E aqui nós encontramos um guerreiro sentado no bonfire rodeado de armas, um guerreiro que ao nos ver é extremamente agressivo, a alma da cinza, ou Soul of Cinder. E essa luta, ela é marcante em particular, Tem mitos. porque no meio da luta esse inimigo começa a trocar para vários estilos de lutas diferentes. Tem mitos que dizem que o Soul of Cinder nada mais é do que a alma do próprio Gwyn. Tanto que na música final, eu acho que eu mostrei isso aqui a vocês, mas não faço questão não, mostre de novo, porque essa é a música do Soul of Cinder. Certo? Tem uma parte da música, deve ser pra cá, ó, se liga. Presta atenção. Agora. Toca o tema do Gwyn, entendeu? Ó. É daí que teorizam que esse cara, o Soul of Cinder, na verdade é a alma do Gwyn, tá ligado? Que tá brigando com a gente, afinal de contas era o objetivo do Gwyn manter a chama acesa, sacou? E ele quer, mesmo que na última parada dele, que seria no formato do Soul of Cinder, tentar impedir a gente de apagar a última chama, pô. A primeira Várias chama armas, no caso, né? várias estratégias. E é nesse ponto que nós começamos a perceber que esse chefe tem mais coisa em comum com a gente do que a gente imagina. O Soul of Cinder é um amálgama de todos os que um dia deram a vida para reacender a chama. Aqui a gente não tá lutando contra um chefe qualquer, nós estamos lutando contra
todas as decisões que a gente fez ao longo da série. Nós estamos lutando contra o mundo que nós ajudamos a construir. Nós estamos lutando contra nós mesmos e as consequências de nossas escolhas e atos durante a série inteira. Por isso que esse é o chefe mais pessoal e marcante do jogo. Até que isso aqui acontece. A pessoa responsável pelo início de tudo isso que nos guiou durante essa jornada inteira toma controle. Gwyn. E aqui não é mais só o legado de Gwyn. Esse é o nosso legado, no Reino de Cinzas. Nós nos tornamos iguais a Gwyn, obcecados pela chama em uma pilha de cinzas, uma pilha de sacrifícios que só adiaram o inevitável, e mesmo assim estamos aqui novamente lutando pela mesma coisa mais uma vez. Essa boss fight é uma obra de arte. Replicar uma luta como essa não é simples, não é fácil, e é o último chefe perfeito para Dark Souls. Soul of Cinder não representa só todos os nossos personagens, ele representa todas as nossas experiências com Dark Souls. É uma experiência que só é marcante porque carrega com ela toda a nossa história como jogador. E aqui estamos nós, no fim do mundo, tendo que confrontar todas as nossas decisões passadas que nos trouxeram até aqui. E só depois que nós conseguimos vencer o nosso passado, que nós podemos tomar a decisão que irá mudar o nosso futuro. Nós podemos ignorar tudo que aprendemos durante nossa jornada e escolher manter a tradição. Lembra daquela primeira vez que eu disse que ia mandar uma raid nela? Quando eu mandei, ela me seguiu de volta. Esse mundo decadente. Foi. Tomar no cu, Lovasca. E mesmo assim, não é por muito tempo. Porque diferente do primeiro jogo, que temos uma explosão gigantesca ao reacender a chama, aqui nós somos cobertos lentamente por uma pequena, fraca e fugaz chama. O que significa que a Era do Fogo já está no seu fim e parece que não tem mais nada que possamos fazer para conseguir salvá-la. Se tivermos feito as quests necessárias, nós poderemos escolher roubar a chama primordial para Londor e subverter o ciclo, nos tornando o Senhor dos Vazios. Trilhando os mesmos passos que Gwyn, só que agora tentando fazer a Era da Humanidade em nossa imagem e semelhança. Ou pelo menos é isso que Kef quer que nós pensamos. Afinal, Londor é manipulada por Kef, e a gente não sabe muito bem quais são as intenções dessa figura. E por último, e verdadeiro final, aprender a dizer adeus. Aprender que o novo sempre vem. Que aquele passado idealizado nunca mais irá voltar. E que cada novo sacrifício em nome dele só nos deixa cada vez mais distantes. É aprender que por mais sombrio e amedrontador pode jogar que vale a pena. Possa parecer, nós não precisamos enfrentá-lo sozinhos. Ashen One,
Hearest thou my voice still? Olha, que o final que você achou que era o bosta é o verdadeiro, pô. Simples assim. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Pra quem não tá ligado, a gente viu essa história aqui pelo canal do Kel, youtube.com/KelNow, certo? E o cara dedicou uma boa parte do tempo dele pra fazer essa lore aqui dos 3 Dark Souls. Ah, mas ele só tem isso? Não. A gente vai acompanhar por ele também a história do Elden Ring, certo? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e ainda falta as outras partes. Ele só fez um resuminho da DLC, por sinal. Quem quiser dar uma moral ao cara, tá aqui o canal dele aqui. Vou mandar o linkzão. Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário. Compartilha pra nós. Um cheiro.